Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você nesse instante e que o Espírito Santo de Deus possa nesta hora te abençoar sim de uma forma sobrenatural, que ele derrame da sua paz, do seu amor, da sua alegria, de tudo aquilo que vem do Senhor possa recair na sua vida de uma forma bem especial. Que o Senhor abrace você nesse instante e que Ele ministre ao seu coração uma palavra única que possa consolar, que possa falar poderosamente ao seu coração. Hoje é um dia muito especial, dia que o Senhor preparou para nós, para estarmos iniciando aqui o nosso devocional do Cada Dia com Deus. Nós estamos tendo um tempo especial, onde nós ouvimos a palavra, onde nós oramos, estamos em comunhão. E a palavra de hoje é entendendo o propósito de Deus. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45, de 1 a 8. Amém? Diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Disse José a seus irmãos: Peço-vos, achegai-vos a mim. E eles se achegaram. E disse a ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem saga. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar vocês em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém, meus amados. Nós estamos aqui lendo hoje uma palavra a respeito de José. Na verdade, o que aconteceu com José? Depois de tantas dificuldades, de tantas lutas que ele passou durante a maior parte da sua vida, desde pequeno, desde da sua tenra idade, ele sofreu muito, mas muitas dificuldades e tribulações ele acabou passando. Mas nós vemos o propósito de Deus sendo realizado na vida de José. Como você já deve conhecer, a Bíblia diz a história de José como uma história muito linda. José era o filho predileto do pai dele. Na Bíblia diz que Israel amava José mais do que todos os filhos dele. Sabe por quê? Porque ele era filho da sua velhice. Olha aqui o que diz aqui em Gênesis 37:3, diz assim: Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, nós vemos que José, ele era aquele menino muito mimado pelo pai. Ele sempre conseguia aquilo que ele queria. Sabe por quê? Porque ele era o predileto. Mas aconteceu algo muito interessante. Um dia, Deus deu a José um sonho. E ele disse para os seus irmãos assim: Olha, gente, eu sonhei que enquanto eu amarrava o nosso feixe, o meu ficava em pé e os outros 11 feixes se curvavam diante do meu. Na época, ele vivia numa família muito patriarcal.
E as famílias assim, sempre o mais velho, o irmão mais velho, não poderia curvar-se diante do irmão mais novo. Então, os irmãos de José entenderam que aquele sonho estava dizendo que ele queria ser o líder deles, e eles não aceitavam isso. Eles provavelmente devem ter pensado assim: o que esse menino está pensando da vida? Será que eles acham que nós vamos se curvar diante dele? Mas José teve um outro sonho, e ele contou que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Até o seu pai repreendeu e disse assim: mas que sonho é esse, meu filho? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos inclinar diante de você? Nós não vamos fazer isso. Mas os sonhos de José, na verdade, foram sinais de Deus, sinais dos propósitos de Deus. Naquela época, Deus tinha um propósito definido, Deus tinha um plano muito especial para ele. E na verdade, ele não estava entendendo muito bem o que era, e nem seus irmãos estavam entendendo. Seus irmãos estavam achando que aquilo era uma afronta. Mas José, diante daquela situação, foi levado até o Egito. E lá no Egito, era muito distante da sua família. E lá ele sofreu algo muito terrível. Ele sofreu o abandono dos irmãos. Sabe por quê? Os seus irmãos fizeram o seguinte: eles levaram José e venderam mesmo como escravo para um povo estrangeiro. Primeiro eles pensaram em matar o irmão, mas daí eles mudaram de ideia e acabaram vendendo o irmão. Imagine aquele menino, aquele garoto, José, que na verdade era super querido por seu pai e todo mundo protegia ele, os pais protegiam ele, e de repente ele ser vendido pelos próprios irmãos. E aí ele começou a sofrer algumas coisas. Ele começou primeiro sofrendo rejeição dos irmãos, ele começou a sofrer a crítica deles, ele era muito dependente emocionalmente dos pais, mas mesmo assim, ele passou por tudo isso em relação aos irmãos. E aí, olha só, nós entendemos que ele teve que passar por tudo isso justamente para ele saber ocupar aquela posição elevada que Deus tinha para ele. Quando nós olhamos para José, nós vemos que Deus estava fazendo com ele um tratamento, porque depois ele foi levado para trabalhar na casa de Potifar, para aprender a ser submisso, aprender o que era hierarquia, saber o que era autoridade, porque até então ele era o filhinho do papai, mas lá ele teve que aprender a ser submisso. Ele precisou ser treinado por Deus, aprendeu a ter regras de boa convivência, de submissão, de autoridade, porque ele seria depois o governador do Egito, e para isso ele tinha que aprender a ser submisso às autoridades. Ele aprendeu também algo muito importante: aprender a viver tanto na fartura como na escassez. Sabe como? Ele foi preso e lá ele passou por situações bem difíceis. É isso mesmo. Primeiro ele foi escravo, depois ele começou algo muito interessante, começou a administrar o bem do seu senhor e depois ainda foi parar na cadeia. E depois teve que aprender a administrar algumas situações de escassez. E isso foi um aprendizado de Deus, porque depois ele teria que viver 7 anos de fartura, depois seguido de 7 anos de fome. Então José precisava aprender a lidar com as duas situações, principalmente lidar em relação à crise. Muitas vezes nós passamos por situações e nós não entendemos, mas José teve que aprender algumas coisas, justamente para ficar longe da sua família. Ele foi escravo, depois ele foi preso por causa de uma calúnia. Ele não tinha expectativa de vida. Porque imagina, uma pessoa ir presa por uma coisa que ele não cometeu. Mas José continuou sendo íntegro.
e ele não entendia o motivo de tanto sofrimento, nem de tantas adversidades, nem de tantas tentações. Ele não entendia nada daquilo que estava acontecendo, nem porque ele estava sendo tão apedrejado na vida com tantas dificuldades. Mas ele confiou na providência de Deus, que às vezes até parece tardar. Mas sabe, não falha. José, naquele tempo, ele não ficou frustrado. Ele, na verdade, ele não ficou frustrado com Deus. Ele ficou frustrado com as circunstâncias de vida que ele estava vivendo. Mas Deus o exaltou. E sabe o que foi mais interessante? Deus o colocou como governador do Egito. E aí nós vemos assim como Deus, ele é lindo, como Deus realmente, ele cuida dos seus filhos, como o Senhor realmente cuida, guarda, protege os seus filhinhos queridos. E aí nós vemos uma palavra especial para as nossas vidas nesta hora. Às vezes nós achamos que nós estamos passando momentos difíceis e que somos os menos favorecidos. Mas assim como Deus fez com José, ele faz conosco. Deus é especialista, ele é especialista em tirar pessoas de lugares terríveis, de dificuldades, de problemas e colocá-los em lugares altos. E é isso que ele quer fazer isso com você hoje. Deus está treinando você para algo especial. Deus está te treinando para um futuro maravilhoso, um futuro cheio de bênçãos. Deus não está preocupado com a sua situação no momento, sabe por quê? Você está passando dificuldades, lutas, mas todas elas são importantes para você crescer, estruturar o seu caráter para algo especial que Deus tem na sua vida. Tudo isso faz parte do tratamento de Deus para você receber um grande milagre e a bênção que você espera tanto. Então hoje, não venha reclamar mais do que você está passando. Ao contrário, comece a exaltar ao Senhor e agradecer. Sabe por quê? Porque você está sendo treinado e treinada para um propósito muito lindo na sua vida. Assim como o Senhor exaltou José, depois quando ele foi governador, ele acabou salvando sua família da fome. Ele foi realmente um grande líder, passou por tantas dificuldades, mas foi um grande líder. Deus quer também cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu. Então hoje, peça para Deus. Quais os sinais que ele está mostrando para você? O que ele está treinando você para levar a sua vitória e a sua bênção? E você verá que Deus vai revelar a você exatamente os milagres e propósitos que ele tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, abençoe seus filhos nesta hora e nós colocamos diante de Ti cada um agora. Realize os seus planos e propósitos na vida de cada um. E que cada dificuldade, cada problema que nós venhamos passar, nós possamos entender o propósito e que nós venhamos crescer, amadurecer para que o Teu propósito maior se cumpra e Seu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir também, abençoe a família de cada um dos teus filhos, guarde, proteja, abençoe e continue conosco, Senhor, no decorrer deste dia. É o que nós te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Você crê nessa palavra? Todo propósito de Deus é maior e melhor que nós. Todos os planos, todos os projetos, todos os desígnios do Senhor são melhores. Muitas vezes você pode até passar por lutas, por dificuldades, mas tudo isso tem alguma finalidade. E provavelmente, mais lá na frente, você verá o motivo pelo qual você teve que passar por essas circunstâncias. A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas também diz que era para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Então creia, por mais difícil que seja a situação, o Senhor é contigo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Aguardo você amanhã no nosso devocional do Cada Dia com Deus. Tchau, tchau! E um beijo no seu coração. Tchau, tchau!